Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para poder ajudar, na correção da nossa avaliação, para que vocês possam entender aí como é que deveria resolver cada questão, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão da nossa prova falava o seguinte: uma startup de delivery identificou que a relação entre o preço médio cobrado por entrega, P em reais, e o número de entregas diárias é dada pela seguinte equação: P igual a 80 menos 5 raiz de Q menos 2Q. No item A, pedia-se que escrevêssemos a função da receita total diária, RT. Para isso, nós vamos ter que lembrar o seguinte, que RT, que é a renda total, é dada exatamente pelo produto de P vezes Q. E aí, como P foi dado na questão por 80 menos 5 raiz de Q menos 2Q, basta você multiplicar e fazer a distributividade. 80 vezes Q, 80Q, menos 5 raiz de Q vai dar menos 5Q raiz de Q, menos 2Q ao quadrado. Depois se pedia que a gente determinasse aí a receita marginal. E o que é que vem então a ser a receita marginal? É exatamente a derivada de RT. Então eu tenho que saber quem é RT, que já foi aí determinado no item A, para calcular quem é então a minha receita marginal. E aí vamos fazer isso, Veja bem, como a receita marginal foi dada na letra A, basta agora a gente derivar. Então R margem, que é a minha receita marginal, vai ser a derivada de RT. E para ajudar na derivada, eu sugiro você transformar essa raiz que está ali em expoente. Então, deixa eu manipular um pouquinho a letra A. Você poderia ter ido mais além, Lembrar que a raiz é a mesma coisa que elevar ao meio. Ok? E aí, como 5Q, o Q está elevado a 1, você pode ver o número 1, por exemplo, como 2 sobre 2. Então, como a gente repete a base e somos expoentes, vai dar 3 meios. Agora você, na letra B, deriva. A derivada de 80Q dá 80. A derivada de menos 5Q elevado a 3 terços vai ser menos 5. O expoente desce, e você pode subtrair 1. 4Q. Então, 15 meios. O número 1 pode ser visto como 2 sobre 2, então vai dar 1 meio aqui de novo. E você pode reescrever ele assim: raiz de Q menos 4Q. Só que o item B pediu o quê, Eu quero saber o valor quando Q é igual a 16. Então, só é substituir, A renda marginal, então, quando Q for igual a 16, vai ser igual ao seguinte: 80 menos 15 sobre 2, raiz de 16, menos 4 vezes 16. Então, 80 menos 15 sobre 2 vezes 4, e 4 vezes 16 dá 64. Então, isso aqui vai dar 80 menos 30 menos 64, que dá igual a menos 14. E aí a gente conseguiu resolver aí a nossa primeira questão. Só detalhes importantes aqui pra gente. Primeiro, é preciso lembrar qual é a forma de receita total que está dada aqui. Precisa se lembrar que a receita marginal é a derivada. E, obviamente, precisa lembrar aqui das regrinhas de derivada que eu acabei utilizando nessa região. Tá bom? Sugestão, revejam essa parte aí quantas vezes vocês precisarem. Depois disso aqui, vamos para a questão de número 2, que falava o seguinte: que em uma análise de mercado, o economista observou que o consumo mensal de uma família depende da renda Y, segundo essa equação que está dada aí. E pedir, em primeiro lugar, a propensão marginal a consumir. E a gente precisa lembrar que a propensão marginal a consumir é exatamente a derivada do consumo. Consumo esse que foi dado aqui no enunciado. Então, para resolver esse item A, basta você derivar a função. Eu sugiro escrever primeiro na forma de expoente, igual como fizemos na primeira questão. E aí agora sim, eu sei que
PMC é a derivada do consumo. E essa derivada, a derivada de 40, como é constante, é 0. E a derivada de 3 vezes y elevado ao meio, o 3 repete, o expoente você desce e vai ficar 1 meio menos 1. Ok? Só que isso aqui você pode ver como sendo 3 meios, né? E isso aqui, que é 1 meio menos 1, é a mesma coisa que 2 sobre 2 aqui, ó. Então vai dar menos 1 meio. Como está negativo, você consegue colocar para o denominador, e já estou colocando na forma de raiz, porque ele desceria da forma y elevado ao meio, mas elevar ao meio equivale à raiz. Só que aqui pedia que era quando y fosse igual a 49. Então, a propensão marginal a consumir quando y é igual a 49 vai ser igual então a 3 sobre 2 raiz de 49, 2 vezes 7, 3 sobre 14. No item B, pede que a gente calcule aí a propensão marginal a poupar. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Lembremos que PMP mais PMC é igual a 1. Como eu estou querendo calcular PMP, então eu vou deixar o PMP isolado. E agora vai dar 1 menos 3 sobre 14. Se você olhar o número 1 como 14 sobre 14, eu literalmente vou ter o seguinte cálculo, né? 14 menos 3 dá exatamente 11 sobre 14. Então a gente calculou aqui no item a propensão marginal a consumir e agora calculamos a propensão marginal também a poupar, né? Fizemos a segunda parte. Agora, já que nós temos tudo isso aqui, a grande pergunta que a gente pode se questionar agora é a seguinte: como é que eu posso então interpretar esses dados? Né? Como fazer então uma interpretação desses dados aqui dentro do nosso trabalho? Pessoal, como a propensão marginal a poupar está muito maior, então você poderia responder algo do tipo seguinte: significa que o pessoal está poupando mais do que a média, né? Isso subentende-se, por exemplo, que as pessoas estão consumindo pouco, que as pessoas não estão confiando no mercado. Isso significa que as pessoas estão se sentindo inseguras a gastar. Isso pode até mesmo indicar, de algum modo, que as pessoas estão achando os preços muito acima da média. Então, elas estão preferindo poupar muito mais do que consumir muito mais. Então, essa é mais ou menos a interpretação. Beleza? Tem vários tipos de interpretação que a gente pode fazer nesse aspecto. Depois, só comentando antes de prosseguir, né? É importante para resolver essa questão lembrar que isso aqui é a derivada e lembrar dessa formulinha clássica, né? De que os dois dá exatamente igual a 1. Agora vamos então para a questão número 3. Na questão número 3, é dito que temos uma loja online que vende um produto cuja demanda é descrita exatamente por essa fórmula. P igual a 60 menos Q. E está pedindo que a gente calcule aqui a elasticidade preço da demanda. E para quem não lembra, a formulinha da elasticidade preço da demanda é menos P sobre Q vezes a derivada de Q em relação a P. Ok? Inclusive, também tem uma fórmula alternativa que a gente precisa lembrar, que se você precisar, pode ser 1 sobre dP dQ. Por que eu estou comentando isso, gente? Porque tem duas formas de calcular essas derivadas, certo? Se você derivar aqui direto, aqui vai aparecer a derivada de P em relação a Q, ó, que vai dar menos 1. Mas em algumas questões específicas podia dar uma coisa mais complicada. Então, para calcular essa de cima, tu teria que isolar o Q, ó. Ou seja, tu teria que fazer P menos 60 e, obviamente, multiplicar por menos 1, que ia dar 60 menos P. Aí você derivaria o Q, que também vai dar menos 1. Nesse caso da prova em questão, as duas derivadas eram iguais, o que deixava o trabalho de vocês mais fácil. Então, nem ia precisar usar essa segunda fórmula, bastava usar a primeira. Vamos fazer a continha, né? Mas antes, quando P é igual a 20, vamos substituir naquela equação, né? Nós vamos ter, ó,
20 igual a 60 menos Q. E a quantidade, quando eu multiplico por menos 1, vai ser igual a 40. Então, agora a gente pode substituir na nossa fórmula. Então, ó, a elasticidade vai ser igual a menos o P, que é 20, sobre o Q, que é 40, vezes a derivada, que é menos 1. Então, você vai literalmente cancelar aqui, que vai dar menos 1/2, se quiser colocar assim, tá bom? Porque dá para simplificar por 2, ó. Isso aqui vai dar exatamente igual a 0,5. Como isso aqui é menor do que 1, nós vamos dizer que a classificação, então, dessa minha elasticidade, ela é inelástica. Ok? Vamos, então, para a nossa próxima. Nessa que era praticamente você substituir os valores. Uma empresa de consultoria, ela quer maximizar a sua receita com relatórios personalizados. Já vou dar a dica para vocês. Falou em maximização, pensa assim, ó. Derive e iguale a 0. Então, deu-nos a função demanda. Como está pedindo isso aí, o que é que a gente vai fazer? Eu quero maximizar a receita. Então, vou ter que lembrar de receita total. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular logo a receita total, que é dado por P vezes Q. Como P é 120 menos 4Q, eu vou fazer a distributividade. E aí, agora que eu tenho essa distributividade, eu posso, então, derivar a receita total, porque, como eu falei para vocês, maximizar é derivar. Então, ó, vai dar aqui 8Q. Como eu quero saber a maximização, então eu posso dizer o seguinte, né? Maximiza quando essa derivada for 0, ou seja, quando 120 menos 8Q for igual a 0. Então, ó, nós vamos ter isso aqui. Menos por menos mais. 120 sobre 8 vai dar igual a 15. Ok? Se você fosse fazer a segunda derivada, por exemplo, observe bem comigo que RT duas linhas daria só o menos 8. Como isso aqui é negativo, está querendo dizer que a minha é maximizada por esse valor. Se fosse positivo, ela seria minimizada. Mas a questão também pediu o valor máximo. Então, depois de tu descobrir que o que é 15, você tem que substituir. Então, ó, o valor máximo da receita é RT aplicado em 15. E aí você vai pegar a fórmula do RT que está aqui em cima, bonitinha para vocês, e a gente substitui. Ó. 120 vezes 15, 4 vezes 15 ao quadrado. Ou seja, 1.800 menos 900, que é igual a 900. Essa aqui é a receita máxima, R$900. Então, note as camadas que a gente resolveu aqui. Maximizar, como é maximizar a receita? Então, calcula a receita, deriva a receita, iguala essa derivada a 0, isola o valorzinho e, como pediu qual era o valor, substitui o valor que foi encontrado. Tudo bem? Prosseguindo. Questão 5. Um produtor de café gourmet identificou que sua receita marginal é dada por essa fórmula aqui. Ó. A gente tem que lembrar que a receita marginal, que é dada dessa forma, ela foi obtida quando a gente derivou a minha receita total. Então, se eu quero determinar a receita total, eu tenho que fazer o caminho inverso. E qual é a inversa da derivada? A integral. Então, se no item A está pedindo a receita total, eu tenho que integrar a receita marginal, que é quem? 25 menos 5Q. Mas integrar isso aqui vai ser, ó, 25Q, 5. Como o expoente é 1, vai ficar 2 sobre 2, mais a constante de integração. Ok? Só que no enunciado diz que R0 é igual a 0, né? Então, ora, como a receita, né,
quando o Q é zero, dá zero, o que é que nós vamos ter? Eu tenho que RT é zero, quando o Q também é zero. Então isso aqui tudo em zero, né? Sobrou que o C vai ter que ser quanto? Zero. Logo, quem é a minha receita total? 25Q menos 5Q quadrado sobre 2, pronto. Isso aqui. E aí diz o seguinte, a partir do valor de RT, determine a função demanda correspondente. Pessoal, vamos lá. A gente sabe que RT é dado por P vezes Q. Então, se tu quer saber que é a função demanda, que é a P, eu vou isolar o P. Vou mandar o Q para lá. P igual a RT sobre Q. Mas o RT foi descoberto na letra A. Então você só vai substituir. Aí, ó, esse cancela com esse. Aqui tem 2, cancela com esse aqui, né? Então vai ficar assim, 25, 5Q sobre 2. Terminamos. Aqui está a nossa função demanda correspondente. E por fim, um consumidor está disposto a pagar até R$50 por uma unidade de um serviço de streaming. Por exemplo, poderia ser uma Netflix da vida. A função demanda do mercado está dado aqui, ó. P igual a 50 menos 2Q. A pergunta é, qual o excedente do consumidor? Temos que lembrar que a fórmula do excedente do consumidor é dado por integral de 0 até Q0, de f de Q dQ, menos P0 Q0. Como foi dado Q igual a 6, isso aqui é o nosso Q0. E para descobrir quem é o P0, você substitui em P esse valor. 50 menos 2 vezes 6, que dá 50 menos 12, que dá exatamente igual a 38. Então, esse aqui é o nosso P0. Então, só você substituir, ó, integral de 0 até 6. A função FQ vai ser o 50 menos 2Q dQ, menos o produtinho de 38 vezes 6. E aí, para a gente poder calcular esse valor todo, o que é que nós vamos ter então? Primeiro, né? 38 vezes 6 dá igual a 228. E a integral disso aqui vai ser quem? 50Q menos Q quadrado, onde o Q vai variar de 0 até 6. Só vou substituir o 6 porque o do 0 não precisa, que vai zerar todo mundo. Então vai ficar 50 vezes 6 menos 6 ao quadrado menos 228, que é o equivalente a 300 menos 36 menos 228, que vai dar 264 menos 228, que é igual a 36. Então aqui está calculado então o excedente do consumidor quando você contrata exatamente 6 assinaturas. Então, pessoal, eu espero que de algum modo eu tenha aí contribuído com a revisão de vocês. Sugiro que estudem o máximo que vocês puderem esse vídeo, revisem, revejam, para poder aí ficar sem nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, tá bom? Grande abraço e até mais.